Emerson Pansieri e Guilherme Pio, os dois aqui no estúdio, para falar principalmente de notícias ruins hoje. Cruzeiro está perdendo 2 titulares por lesões e um, então, que é o principal de ataque, com uma lesão mais séria. Boa noite, Pansieri. Boa noite, Léo. É a notícia que nenhum cruzeirense gosta de ouvir e acompanhar, porque são 2 jogadores titulares e são jogadores importantes no esquema do Paulo Pessolano. Um é o Jajá, que a gente já previa que seria algo mais sério. Você me questionava isso ontem, antes do debate com os comentaristas, e eu falava, Leozão, pelo que eu vi de perto, a situação não tá boa, não. E a outra foi uma surpresa, porque tinha saído de campo, não se queixou de nada, foi o Léo Paz. Sobre o Jajá, os exames realizados pelo jogador apresentaram o diagnóstico de lesão parcial no ligamento cruzado posterior do joelho esquerdo. A indicação é que o tratamento ocorra de maneira conservadora e significa sem a necessidade de cirurgia. Pelo menos tem, no meio de uma notícia ruim, tem uma notícia boa que não vai ter uma cirurgia aí no caso do Jajá. E o caso do Léo Paz é a 2ª lesão do Léo Paz em um curto espaço de tempo. Ele teve diagnosticado um edema muscular na coxa direita. Os jogadores já começaram um processo de recuperação nas dependências agora do Departamento de Saúde do Cruzeiro, é assim que chama o Departamento Médico, o antigo Departamento Médico, agora com essa nomenclatura Departamento de Saúde do Cruzeiro. E o Jajá foi às redes sociais e deixou uma mensagem. Vamos abrir aspas aqui para o Jajá. Deixar o gramado lesionado em um grande confronto é frustrante para qualquer jogador de futebol. Mas o suporte e o carinho que tenho recebido me confortam profundamente. Nos últimos dias, recebi inúmeras mensagens de apoio. Me sinto abraçado pelos meus companheiros, por todo o staff do clube e principalmente pela Nação Azul. Eu seguirei trabalhando com foco e dedicação como sempre fiz. Em breve, estarei de volta ainda mais forte e confiante para ajudar o Cruzeiro. Em breve, porque é tempo indeterminado. O Cruzeiro não divulga prazo de recuperação, mas é uma lesão, sim, que vai ter um prazo aí diferenciado para que ele possa estar apto, principalmente, Léo, porque não há necessidade de uma cirurgia. A lesão do Jajá vem num momento muito ruim. Qualquer lesão não tem momento bom para vir, mas o Jajá vinha sendo o principal jogador de ataque do Cruzeiro, o cara que estava conseguindo fazer o diferente, e agora vai colocar o Paulo Pessolano num novo desafio, né? A gente que tem elogiado tanto o trabalho dele, mas agora um novo desafio. O Cruzeiro não tem uma peça, um jogador com características tão semelhantes e com um rendimento como o do Jajá, para o Pessolano trocar ali 6 por meia dúzia e o Cruzeiro continuar jogando da mesma forma. O Paulo Pessolano vai ter que mexer no jeito do Cruzeiro jogar. E como o Cruzeiro não tem um elenco muito recheado, mais uma vez ele vai ter que mostrar serviço. Aí, Alexandre Simões, a gente pode pensar, o Vitor Leque, que tinha mesmas características, não tem nem sido relacionado. O jogador que me vem primeiro à mente é o Daniel Júnior, mas que muda o estilo do Cruzeiro de jogar, porque o Jajá é um cara de buscar muita linha de fundo, de velocidade, do drible. O Danielzinho também tem o drible, mas ele é mais cadenciado. Para onde vai agora Paulo Pessolano? Qual é o caminho? É ter mais velocidade do lado direito e ter um Daniel Júnior cadenciando pelo lado esquerdo? Como que o Cruzeiro vai... Qual vai ser esse novo Cruzeiro que durante algum tempo não vai poder contar com o Jajá? Boa noite, professor. Boa noite, falei Léo. professor, igual o Luxemburgo. Boa noite, Léo, Pansieri, Pio. Ô, Léo, eu acho até que são 2 grandes desafios. Talvez um por um tempo menor. Porque o Léo Paz também está lesionado, não pode jogar as próximas partidas, né? E a gente não precisa ir muito longe para recordar que aquela ala direita do Cruzeiro, a partir do momento que passaram a ser utilizados 3 zagueiros, só o Léo Paz conseguiu dar um bom rendimento nessa função. O Cruzeiro, quando ele sofreu outra lesão, o Cruzeiro passou por alguns momentos complicados, tá? com essa ausência. Mas sem dúvida nenhuma, Léo, o Jajá é um jogador de característica única. Tá? Não é, o Daniel Júnior talvez seja o mais habilidoso, e isso parece muito com o Jajá, mas não tem a mesma velocidade, a mesma intensidade, né? E o Daniel Júnior, ele viveu um momento muito bom jogando aberto pela esquerda, inclusive foi titular naquele clássico da fase classificatória do Mineiro contra o Atlético, né? Foi até uma surpresa que jogou o Vitor Roque por um lado e ele por outro, mas o Cruzeiro com um esquema diferente, com 2 zagueiros.
Cruzeiro passou a usar 3 zagueiros no momento em que o Daniel Júnior foi menos utilizado, né? Porque teve aquela questão do contrato dele. Então ele fez uma partida muito boa contra o Remo, que foi aquele jogo do Independência, e depois dali ele praticamente, né, não foi utilizado por causa dessa situação contratual. Então é sim um grande desafio e fica maior ainda por uma outra questão, Léo. E eu falei antes do jogo contra o Vasco, e não é perseguição nem nada disso. É um baita homem de área. Mas o Edu não passa pelo melhor momento físico dele no Cruzeiro. E aí você perdeu o Jajá, no momento em que o Edu precisa se recuperar, será um grande desafio, principalmente porque agora na Série B, se eu não estiver enganado, o Pio e o Pansieri podem me corrigir, o Cruzeiro vai ter 2 jogos seguidos dentro de casa, contra a Ponte e o Sport, já que a partida contra o Ituano foi adiada e ainda não tem data. E a Ponte não vem fazendo uma grande Série B, mas o Sport vem sim. Acompanhei o jogo ontem contra o Grêmio. O time do Sport foi superior ao Grêmio, jogando em casa, muita pressão. Não vai ser um jogo fácil. Ô, Toma, deixa eu dar um recado aqui, ó.